São Lucas 24 horas de hoje, o Dr. Rogério Sakurata, coordenador da Residência em Medicina da Família, e a residente doutora Alana Maffini vão falar sobre o papel do médico da família na nossa sociedade. Ainda nesta edição, o Dr. André Luiz Crocus, coordenador da Residência em Medicina Intensiva, explica sobre o perfil do profissional que trabalha na unidade de terapia intensiva. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje vamos falar sobre a importância da medicina da família e como esse campo contribui para o cuidado integral dos pacientes. E para isso temos a honra de receber o Dr. Rogério Sakurata, coordenador da Residência em Medicina da Família do São Lucas Hospital Center, e a doutora Alana Maffini, residente do programa. Sejam bem-vindos, doutores. Olá, Gabriele. Olá, doutora Alana. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa residência que é tão importante na nossa sociedade. Eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente, como coordenador da residência, como ela está estruturada, quantos anos de residência são e um pouquinho mais. A nossa residência aqui dentro do São Lucas Hospital Center, ele é uma residência com uma duração de 2 anos, né? Então hoje nós temos 2 vagas para R1 e 2 vagas para R2, temos 4 residentes no total, né? E eles são acompanhados, então, tanto dentro do hospital, como nas unidades básicas de saúde, né, do município, atuando principalmente na atenção primária e na gestão ao cuidado do nosso doente. Que bacana. E, doutor, para a gente entender, então, quem é o médico da família? Então, esse residente pós-formado, como ele vai atuar, onde ele vai atuar? Bom, primeiro assim, o médico de família, ele é um especialista. A nossa especialidade, ela foi reconhecida já em 1986 pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós já temos uma caminhada de em torno de uns 40 anos quase, né, na atuação como especialidade. No geral, nós estamos engatinhando ainda, talvez, né? Nós estamos na fase talvez, de criança ainda em relação às especialidades. Mas nesse curto prazo que nós temos de autorização, a gente já conseguiu perceber uma mudança no modelo de assistência bem grande em relação à nossa saúde. A gente está tentando inverter um pouquinho aquele modelo de assistência voltado para tratar doenças, né? O nosso foco hoje no médico de família é promover saúde. Então, é tentar evitar que esse indivíduo seja exposto a condições que possam tornar ele uma pessoa doente no futuro, né? E quando isso não é possível, que ele realmente adoeça, nós estamos preparados para atuar nessas doenças mais prevalentes, mais comuns na área da saúde, que é em torno de 80%, 90% das patologias que nós temos hoje. E se isso não for possível, for uma doença um pouco mais complexa, nós vamos fazer então o rastreio desses pacientes e direcionar ele para a condição que ele necessite em relação às especialidades outras que a gente vai ter como parceria junto, né? Então é aquele médico de referência de fato que aquela pessoa vai buscar e vai acompanhar ao longo da vida também para já conhecer e ter esse histórico e essa confiança, né? Isso, é o médico que vai gerenciar, na verdade, a condição de saúde daquele paciente, daquela comunidade, daquela família. Às vezes a gente acaba até extrapolando um pouco mais em relação às condições de gerenciamento, fazendo políticas de saúde a nível municipal, a nível estadual e às vezes até a nível federal mesmo, né? Mas aquele médico realmente que vai seguir aquela família, aquele paciente ao longo de sua vida. Então, essa é uma nossa característica que nós queremos fazer longitudinalidade. A gente acompanha ele desde o momento, talvez até da concepção dele, até o momento que ele estiver velhinho lá, né? Em relação aos cuidados em pré-morte, cuidados de luto, inclusive, né? Bacana, então é muito importante, é extremamente presente na nossa sociedade. Doutora Alana é egressa de medicina do Centro FAG e hoje é residente aqui no São Lucas. Doutora, como foi então lá desde a formação até agora na residência, a escolha desse caminho, dessa especialidade? Então, olá, Gabriele, tudo bem? Então, na verdade, eu conheci a especialidade quando eu entrei na graduação. Por nossa sorte, né, a FAG ela sempre foi uma faculdade que prezou muito também essa parte dos cuidados não só especializados de complexidade, tão específicos, né, mas sempre a gente focar um pouco no paciente. Então, desde o primeiro período ali, a gente já tem um contato com as unidades de saúde, com a população SUS. Então, é uma realidade que a gente já entra em contato desde o início. E eu lembro que eu me apaixonei pela especialidade logo no primeiro ano da faculdade, porque a gente sempre tinha essa dificuldade de falar, nossa, mas tenho tal problema de saúde, eu vou em tal médico, vou em tal médico. Então, o médico da família, não, eu vou no meu médico, né? Aquele médico é o meu médico de referência, que ele é responsável pelo meu cuidado, né? Outra coisa também é a dinamicidade que a gente tem dentro da nossa especialidade, sabe? Então,
a gente consegue pegar um pouquinho de cada especialidade e a gente coloca um pouco dentro da nossa, claro, em níveis menores de complexidade no sentido de disponibilidade de exames, né, de tratamentos, mas um pouquinho de cada, né? Então a gente tem um pouquinho da pediatria, a gente tem um pouquinho da ginecologia e obstetrícia, um pouquinho da clínica médica, um pouquinho da cirurgia, que a gente faz pequenos procedimentos dentro da unidade. Então essa dinâmica que me puxou muito para a residência, sabe? A gente vai passando ao longo da faculdade, a gente fala, eu gostei tanto disso, mas eu gostei tanto daquilo também. Falo, a medicina da família vai me entregar tudo isso, né? Eu tenho essa possibilidade. E é uma especialidade muito bonita porque a gente trabalha muito com a população vulnerável socialmente, né? Então, essa parte social de você prestar, às vezes, um apoio não só com um tratamento, né, como médico mesmo, mas a parte social, de acolhimento, de apoio para aquele paciente, para aquela família, também é uma coisa que me atraiu bastante para a especialidade. Que bacana. E a doutora falou sobre justamente essa questão social e é algo muito importante, de fato, né? Hoje a gente fala sobre uma humanização no atendimento e o médico da família é essa pessoa, né? Esse contato e muito além dos tratamentos, acredito que hoje a gente precisa muito, e a gente vê muito na nossa população essa necessidade de ser ouvido muitas vezes, né, doutora? Eu acredito que isso faça parte da realidade de vocês também, Com certo? certeza. E, doutor, falando sobre essa questão da formação desses residentes, então, como é a rotina desses residentes? Como é o período de formação dentro da residência? Por quais áreas eles passam? Quais são as avaliações também? O nosso residente, ele tem uma parte que ele trabalha com a parte de atenção primária à saúde, né, que é o cuidado que ele faz e o acompanhamento ao paciente de menor complexidade. Isso ele é feito dentro das unidades básicas de saúde do município hoje. Ele tem a parte de média complexidade, que é a parte ambulatorial, que aí envolve vários serviços, né, várias especialidades. Hoje nós temos a atenção domiciliar como sendo um foco, os ambulatórios de especialidades como sendo um foco, né, centro materno-infantil. Então, eles acabam fazendo rodízios durante o primeiro ano e durante o segundo ano ele fica fixo numa unidade básica de saúde, acompanhando esse paciente, tendo longitudinalidade durante todo o ano, né, para ele realmente compreender como é que é a dinâmica daquela situação, daquela família, daquele paciente e daquela comunidade, né. Acho que um diferencial muito grande na nossa residência hoje, que a gente chama da supervisão, que a nossa supervisão hoje ela a gente fala ombro a ombro, né? Praticamente o residente não fica sozinho durante todo o período de atendimento, né? E essa avaliação é feita diariamente. Como a gente está ombro a ombro, acho que o que mais conta para a gente, como tendo um peso realmente na avaliação, é a nossa percepção em relação à evolução do nosso residente, né? A gente percebe como ele entrou e como ele vai sair da nossa residência. E a gente sempre espera que ele saia muitas vezes melhor que a gente, né? A gente quer formar um especialista tão bom ou melhor que o próprio preceptor. Lógico, com suas particularidades, né? Mas a gente veio observando isso durante todo esse trajeto dele. Fora isso, nós temos a avaliação também teórica, né, com as provas, e por final ele é obrigado também a fazer um trabalho de término de residência, né? E isso passado por comitê de ética, feito em relação à parte de pesquisa. Então, tudo isso é colocado depois num conjunto para emitir uma nota para o nosso residente. Então, é um período muito criterioso, de fato, para que esse profissional saia qualificado para atender esses pacientes. E, doutora, como é para você como residente? Então, o doutor falou um pouquinho sobre essa rotina, mas no dia a dia, com a prática da profissão, então, acompanhar os preceptores, né, essa supervisão, e já ter contato com o paciente, então, nessa formação, como é para você hoje? Então, no início, mesmo assim, a gente sai, né, muito bem informados, claro, mas a gente sempre tem aquela insegurança, né, aquele medo de lidar com o paciente. É muito bom esse contato ombro a ombro com o preceptor, porque apesar da gente, né, nós somos médicos, mas qualquer momento eu posso ir lá e pedir uma ajuda, um socorro para o meu preceptor, sabe? Então, isso vai te dando mais segurança conforme o tempo. No primeiro ano, como o doutor comentou, a gente a cada 3 meses a gente passa por uma unidade de saúde diferente para a gente, primeiramente, né, ter contato com outros preceptores, porque cada um vai ter a sua particularidade, vai passar coisas que a gente vai absorvendo durante a residência. E também para a gente conhecer a população, né? Então a gente passa em várias regiões da cidade também. Então para a gente conhecer a nossa população de Cascavel mesmo por completo, né? E assim, de desafios assim que eu encontrei mais durante a residência foi justamente a vulnerabilidade social, às vezes a dificuldade que a gente tem de conseguir promover aquilo que a gente gostaria, né? A gente acaba dependendo um pouco da parte burocrática, né? Digamos assim, pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema
excepcional, né? Nossa, todos os dias a gente agradece pela existência do sistema, mas sempre tem as suas pedras no meio do caminho, né? Então, acho que isso foi um dos maiores desafios, assim, quando eu entrei, que tinha coisas que, eu gostaria muito de fazer por esse paciente, mas infelizmente nesse momento não vou conseguir, né? E sempre tem nossos preceptores, não, a gente consegue usar esse caminho, eu consigo direcionar você para fazer isso, para esse paciente. Então, a vantagem do preceptor junto é justamente essa, ele já sabe os caminhos que a gente precisa ter, né? Esse olhar atento, os dois olhando para o paciente juntos, encontrando o melhor tratamento e acompanhamento, como a doutora disse. Exatamente. E, doutor, falando sobre essa questão, a gente comentou sobre a residência, então, em medicina da família, mas acredito que exista muitas vezes uma confusão entre a residência em medicina da família e a residência em clínica médica. O doutor poderia comentar as diferenças, então, pra gente? Acho que já deu uma esclarecida também, mas só para a gente pontuar para o pessoal que está assistindo em casa. Bom, as principais diferenças, assim, acho que as pessoas têm que entender que o perfil de paciente que nós atendemos é diferente já. Começa por aí, né? O médico de família, ele atende qualquer perfil de paciente, desde criança, a mulher, adulto, idoso, gestante, só que num nível de complexidade um pouco menor, né? A clínica médica, ela faz um atendimento mais pontual, tá? Focado no tratamento e cura de algumas doenças, tá? Mais complexas. Então, na verdade, não é uma especialidade sendo igual a outra, é uma complementando a outra, né? O médico de família atendendo até um certo nível, e quando esse nível, em relação à parte de doenças, acaba extrapolando o seu rol de atendimento, a sua tecnologia para fazer essa prestação de cuidados, né? Aí muitas vezes é necessário a referência desse paciente para a clínica médica. O local de trabalho muitas vezes é diferente também, né? O clínico, ele prioriza mais a parte talvez ambulatorial, a parte de pronto-socorro, a parte hospitalar, de internamento, né? E o médico de família muitas vezes é mais aquela parte social mesmo, a parte de unidade básica de saúde. Hoje nós temos um campo muito grande de atendimento em relação à parte de convênios também, fazendo uma atenção primária qualificada dentro dos convênios, né? Isso é bem interessante no rol de atuação, mas até o local de atendimento é diferente também. Ah, certo. Então, acho que a gente já conseguiu entender que, como o doutor disse, são trabalhos complementares. Doutora Alana, eu gostaria de entender um pouquinho mais também justamente sobre esses trabalhos em conjunto, porque hoje a gente fala também bastante de multidisciplinaridade, contato com outras especialidades, tanto médicas quanto a nutrição, a enfermagem. Como é para vocês também, durante a formação, criar esses laços e essa comunicação com esses demais profissionais? Então, o médico da família, sendo o gestor do cuidado, né, a gente fala, eu vou encaminhar o meu paciente. Não é como se eu estivesse dando o meu paciente para o especialista focal, né? Eu estou fazendo um cuidado compartilhado, esse paciente ele volta para mim depois. Então, a gente faz essa comunicação entre o médico da família e o médico, por exemplo, o clínico da clínica médica, né? Então, o cardiologista, endocrinologista, o pneumologista. Essa comunicação, a gente já consegue ter essa comunicação entre as especialidades para que a gente consiga fornecer o melhor cuidado, né, para o paciente. E dentro da nossa residência, a gente passa por centros que tem equipe multidisciplinar dentro dos centros de atenção à saúde. Então, nós passamos, por exemplo, no Centro Materno Infantil, aqui na cidade que nós temos tanto o pediatra, nós temos o ginecologista obstetra, depois o pediatra, e então nós temos nutricionista, fonoaudióloga, enfermeiros. Então, é um contato muito grande que a gente tem, porque a gente entende a necessidade dessa rede multidisciplinar para que a gente consiga fornecer o melhor para o paciente, né? Dentro das unidades, a gente conta muito com a equipe da odontologia também, que também são nossos parceiros ali dentro da unidade, né? A enfermagem também e assistência farmacêutica, que acho que são os principais ali dentro da unidade. Então, eu acho que o médico de família tem essa facilidade de ter esse contato, sabe? Então, é bem próximo, a multidisciplinaridade, assim, para nós é bem importante também. Esse paciente, ele vai, mas ele volta, ele vai, mas ele volta. É um ciclo de fato, né, exatamente. E uma coisa interessante, assim, que a gente acaba complementando também, é que muitas vezes a gente trabalha com áreas aquém da área da saúde também, né? Nós trabalhamos, às vezes, a multidisciplinaridade dentro, por exemplo, da área de educação, tá? Com professores, porque a gente promove saúde, a gente não quer pegar o paciente doente. E qual o local, às vezes, melhor para você promover saúde? Às vezes dentro de uma escola, tá? Muitas vezes com a parte da pessoal da engenharia, da informática. Então, a gente vai construir modelos em relação ao que pode ser beneficiar o nosso paciente. Então, não é só aquela questão assim, não, eu só vou trabalhar com profissionais da área da saúde. Não, a gente extrapola muitas vezes esse tipo de atendimento também. Olha que bacana, isso é muito interessante, porque o trabalho é de fato em conjunto e o bem maior é a vida e a saúde desse paciente. Então, envolver
a prevenção, eu gosto sempre de salientar no São Lucas 24 horas que a prevenção é sempre o melhor caminho, então os diagnósticos precoces, ter esse acompanhamento, e acho que a medicina da família é justamente o contexto de tudo isso. E doutor, falando ainda do período de formação dos residentes, e acredito que o doutor, como coordenador da residência, acompanha muito de perto todos eles, e eu gostaria que o doutor explicasse pra gente como é, então, o doutor deu brevemente esse contexto de ver esse residente no primeiro ano e acompanhar ele na formação. Então, como é depois ver esse residente formado e atendendo a toda a população, eu acredito que seja muito interessante isso também, né? A minha formação sempre foi priorizando eu tentar formar outras pessoas, tá? A gente acaba, às vezes, ouvindo pessoas falando assim, não, mas você vai criar concorrência para você? Não, ao contrário, eu vou criar pessoas capacitadas que vão me ajudar a atender e dar qualidade de atendimento ao nosso paciente. Então, quando eu vejo os residentes saindo com qualificação, conseguindo atender de uma maneira adequada ao nosso paciente, é muito feliz para a gente, é muito gratificante ver isso, né? A gente sempre fala, espero que você saia melhor do que eu, e você vai levar um pouquinho de mim para aquele paciente que você vai estar atendendo, né? E eu acho que não há um modelo tão bom quanto a residência para poder fazer isso, né? A residência para nós é o padrão ouro de formação do médico. Então, é ali que ele vai sofrer, é ali que ele vai aprender, é ali que ele vai aprender a como correr atrás da informação, a como se virar quando estiver sozinho, porque ele vai se tornar um especialista. O especialista, muitas vezes, ele vai ser o final do caminho. O paciente vai chegar referenciado para ele vai ter que resolver. Então, esse embasamento a gente gosta de dar para eles durante a residência. E é muito gratificante quando a gente consegue observar a evolução deles lá dentro. E doutora Alana, falando então, o doutor complementou sobre essa questão de acompanhar a formação, e para vocês também, ao longo da formação, dentro da residência, vocês têm contato, além da multidisciplinaridade, contato com os preceptores. Aqui no São Lucas se fala muito também das tecnologias. E como é dentro da medicina da família, então, ter esse contato com aparelhos novos, técnicas novas, para depois, posteriormente, tratar os pacientes? Então, para mim, na verdade, eu venho já conseguindo ter acesso a essas tecnologias desde a faculdade, né? Então, como eu me formei aqui dentro, né, a gente fala que aqui vira casa para nós, né? Então, conforme, assim, dentro da residência da medicina da família, como a nossa especialidade, ela é de baixa complexidade em tecnologia, né? O acesso que a gente tem essa facilidade de mandar muitos pacientes nossos acabam vindo para cá. Então, a gente consegue utilizar muito da estrutura do hospital também, todas as aulas que a gente ministra, todos os pequenos cursos, né, as palestras que a gente tem. Então, a gente consegue utilizar toda a estrutura do hospital para a gente poder fazer isso, claro. E a parte de tecnologias, quando o nosso paciente vem para cá, a gente sabe que ele está bem assessorado em relação a essa parte, né? Então, é muito gostoso você ter se formado e estar fazendo residência no mesmo local, porque você sabe exatamente orientar o paciente como que vai funcionar. Olha, você vai para o ambulatório, vai funcionar assim, que eu já acompanhei, eu já fiz, né? Então, eu acho que essa facilidade a gente tem, assim, muito claro. E as tecnologias, elas estão cada vez aumentando mais, né? A gente espera que para a nossa especialidade a gente também consiga pegar um pouquinho dessas tecnologias, aproximar um pouquinho mais da nossa especialidade, da nossa realidade. Então, doutor, o médico da família, a gente já conseguiu perceber que é um médico muito importante, é uma especialidade muito importante. Eu gostaria que o doutor destacasse para o pessoal de casa, então, de fato, encontrar aquele médico de confiança para que ele possa estabelecer essa conexão e ter esse acompanhamento a longo prazo. Eu acho que é muito importante você ter um médico para chamar de seu, né? E o médico de família é um profissional, posso dizer, adequado para isso. Ele que vai te acompanhar durante vários períodos da sua vida, que a gente chama de ciclos de vida, né? Então, desde a infância, muitas vezes, eu tenho pacientes que já faz 15, 20 anos que eu estou acompanhando ele, né? Você muitas vezes já conhece esse paciente, sabe dos problemas dele sem ele contar para você, porque você vem acompanhando toda a rotina dele, né? E quando tem algum desvio, você já consegue abordar isso precocemente. Então, é muito bom que ele tenha esse médico de referência. E eu costumo dar até alguns exemplos em relação a isso. Por exemplo, o paciente chega para a gente com uma dor de cabeça. Se ele vai procurar o especialista, primeiro é o especialista que você vai pensar em relação à dor de cabeça, não, vou para o neurologista. Mas muitas vezes esse paciente vem para a gente na atenção primária ou para o médico de família, ele pode ser encaminhado então para um otorrinolaringologista, às vezes para um cirurgião bucomaxilo, ele pode ser encaminhado para um cirurgião vascular, tá? Então são várias situações que ele pode ser direcionado de uma maneira mais correta já e poupar tempo e realmente ser mais efetivo em relação ao tratamento dele, né? Então ter esse médico de confiança acho que é muito importante.
Justamente o médico vai ter o contexto de todo, né? Não só daquela doença pontual, mas do contexto da vida desse paciente. Muito interessante. E, doutora, falando sobre a parte de formação do residente, então, como foi o período de prestar a prova para a residência? Porque acho que é um momento muito decisivo também, né? Na vida do médico recém-formado. E como, então, foi o processo de formação e como hoje vocês têm também aqui hoje? Então, eu me formei no final do ano passado, né? Então, quando a gente vai escolher as provas que a gente vai fazer, geralmente a gente já entra em contato com os residentes que já estão fazendo aquela formação, para a gente entender se é realmente aquilo que a gente quer, né? E se é aquilo que a gente espera que a gente tenha na nossa formação, né? Então, como, assim, né, sendo do Centro FAG, eu já conhecia os profissionais, já foram meus professores antes, então eu já entendia da qualidade da residência, pela experiência mesmo que eu já tinha tido dentro da medicina da família durante a faculdade. Por exemplo, eu era presidente de liga, os professores eram também professores preceptores da liga, então a gente teve já esse contato próximo. E depois que eu entrei na residência, claro, eu sempre valorizei muito a nossa residência, né, no hospital, porque eu já conhecia os residentes, a gente tem muito contato com os residentes de medicina da família durante a formação também. Mas depois que eu entrei, que eu tive colegas que vieram de outros locais, eles ficaram surpresos com a qualidade do programa, né? A gente tem colega que iniciou em outro local, não era aquilo que ela esperava, e veio fazer a residência aqui no hospital. Então, é uma coisa muito gratificante, assim, para nós também, né? É um momento muito decisivo, um momento de estudar para as provas de residência, né? É uma coisa muito engessada, porque, querendo ou não, é prova, né? Então, a gente tem todo aquele estudo, aquele preparo para a gente fazer. A nossa prova de residência aqui, ela é dividida em 2 etapas, né? Então, nós temos a etapa teórica, e a partir da sua pontuação na etapa teórica, a gente passa então para a etapa de prova prática, junto com a entrevista e com a análise curricular. Então, eu acho muito importante, assim, né, a gente faz primeiro, digamos, aquela triagem, né, das pessoas que realmente estão mais preparadas, né, que fizeram mais questões na prova teórica, e a gente aí, os professores conseguem conhecer os futuros residentes, né, então conversar, entender como que eles fazem ele na prática mesmo, no dia a dia, porque a nossa prova prática foi bem próxima, assim, o doutor mesmo aplicou a prova prática para nós, então eles já conseguem também ter uma noção de quem serão os residentes, né, das suas particularidades, já tem análise curricular, então já sabem quem já tinha interesse na área, quem não tinha, e se apaixonou pela área depois, decidiu depois, né, então o nosso processo eu achei muito válido ter essas 2 etapas, e não só a etapa teórica, né, a etapa prática ela é muito importante, justamente para esse contato, né, com a forma que aquele médico recém-formado já sabe atuar. Perfeito. E, doutor, falando sobre a questão da prova de residência também, esse residente, qual é o perfil, então, da entrevista, durante a análise, para o médico da família? Então, a doutora já comentou que ao longo da formação já tinha esse contato, mas o que vocês avaliam também, que é muito importante para aqueles acadêmicos que estão no período de formação, levem em consideração dentro dessa especialidade? Olha, o perfil que a gente procura no nosso residente é aquele perfil de um médico proativo, né? Que ele busque o conhecimento, que ele não fique engessado em relação a alguns conhecimentos, que ele tenha empatia tanto com os funcionários, com os professores, com o nosso paciente principalmente, né? Que ele tenha a autonomia para poder fazer as coisas, né? Então, assim, é um perfil na verdade. A gente não tem um único perfil. A gente quer pegar algumas particularidades de todos os profissionais que nós temos em mãos e desses pegar as particularidades que nos tragam benefício para dentro da nossa residência. Nossa residência hoje, ela talvez possa ser considerada uma das melhores do país, tá? Com certeza. Hoje ela vem trazendo pessoas de fora buscando a nossa residência. Então, isso nos dá a possibilidade de selecionar esse candidato de uma maneira melhor. Então, as pessoas que já vêm com um preparo, dentro da minha graduação, eu já busquei esse conhecimento, eu tenho interesse em relação realmente a fazer a especialidade, logicamente, esse profissional tem um interesse maior da nossa cadeira para ele que venha fazer a residência junto com a gente. Que bacana, o doutor destacou, então, essa questão, o São Lucas é referência tanto no atendimento com os pacientes, quanto também nessa parte de educação, como o doutor disse. E esse ano a procura foi muito grande nas residências, né? O doutor poderia falar um pouquinho mais para a gente dentro da especialidade? Esse ano nós tivemos um recorde de inscrição, na verdade, né? Estamos com uma concorrência de 10 candidatos para cada vaga da residência. Realmente isso dentro da nossa especialidade, é um show, na verdade, né?
Poucas as residências do Brasil hoje têm uma concorrência como a nossa. Isso também então, nos dá a possibilidade de selecionar melhor o nosso candidato, né? A prova teórica vai exigir mais, então vai selecionar melhor o conhecimento teórico que ele vai trazer, e depois a parte de análise de currículo, tá, realmente vai ter um outro nível de seleção, que vai mostrar para a gente se esse profissional já tinha interesse mesmo em relação a fazer a medicina de família ou não, ou se ele decidiu de última hora, né? Isso vai ser um empecilho? Não, mas lógico que aquela pessoa que traz um currículo preparado já em relação à nossa especialidade vai ganhar pontos a mais, né? Bacana, então são critérios para que vocês de fato tenham os profissionais e formem profissionais que vão atender a população com cuidado, com atenção e qualificação de fato também, né, doutor? Isso. A gente quer entregar para o mercado um profissional habilitado para fazer esse tipo de atendimento, né? Pra você ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 15 mil especialistas no Brasil, né? Se pensarmos só em medicina da família e comunidade, programa Saúde da Família, que é um programa governamental, nós teríamos espaço para pelo menos 60 mil profissionais, né? Então, o que nós produzimos de especialistas hoje, ele não cobre o setor privado, por exemplo. Os convênios estão sendo atraídos por esse profissional. Por quê? Porque é um profissional que consegue agregar atendimento qualificado e um custo baixo, né? Qual é a empresa que não gostaria de ter um profissional que gere essas duas coisas, né? Então, hoje é até uma injustiça isso, né? Nós formamos o profissional para atuar, às vezes, no serviço público, e muitas vezes nós temos esse profissional sequestrado, digamos assim, para um serviço privado. Para nós é bom também, porque abre um novo campo de atuação para o nosso residente, né? Mas para o serviço público, às vezes, ele fica defasado, né? Certo, olha que bacana, então destaca mais uma vez a importância de ter bons profissionais e ter essa procura e essa qualificação, né? Porque esse médico, quando termina a graduação, ele pode ou não fazer a especialidade, e durante a residência, é válido a gente salientar, porque ele já é um médico formado, como a doutora falou, e ele está buscando esse aperfeiçoamento ainda mais, né, doutora? Então, é a prática do dia a dia, é o contato, é o se olhar atento com a supervisão, então, do preceptor, e acho que isso é muito importante também a gente ressaltar para o pessoal de casa, né, doutora? Isso mesmo. Ali, dentro da nossa residência, a gente tem essa vantagem também que a gente entra em contato para que a gente consiga trazer um cuidado um pouco mais qualificado, ainda que talvez não seja a realidade de outras residências, mas a nossa já é uma realidade praticamente desde o início da criação da residência, é que junto com essa rotatividade de unidades que nós temos a rotatividade com especialistas focais. Então, nós temos os ambulatórios de especialidades do SUS, aqui em Cascavel, que também são vinculados, né, com o Hospital São Lucas. Então, vários profissionais que atuam dentro do Hospital São Lucas atuam no serviço público nesses centros especializados, e a cada 3 meses a gente roda junto com a unidade que a gente roda a cada 2 especialidades. Então, dando o meu exemplo pessoal, esse ano eu já tive, né, eu estou na minha 4ª unidade já, né, de saúde da família, meu 4º preceptor, então tive muito contato com vários tipos de população, né, e eu já passei por endocrinologia, cardiologia, cirurgia vascular, né, / angiologia, né, ambulatório de feridas, já passamos pela nefrologia, pela pneumologia, atualmente estou passando na pediatria, na psiquiatria, então a gente tem uma gama de conhecimento muito grande. É muito legal a gente poder estar dentro das especialidades também, para a gente entender quais pacientes eu realmente preciso mandar para esse profissional. Eu consigo pegar algumas condutas ou algumas particularidades desses especialistas focais e trazer para dentro da medicina da família. Acho que esse é um dos maiores diferenciais que a gente tem na nossa residência, esse contato ombro a ombro com o especialista focal, não só com o especialista que eu vou ser, né? Então, a gente tem muita liberdade também com os profissionais, de mandar uma mensagem, mandar uma foto, pedir, né, uma ajuda. Olha, doutor, eu tô com essa situação aqui, eu sei que, né, o senhor já tem mais prática, né, do que a gente. O que você acha, né? A gente discute, então, junto com o preceptor e com o especialista focal, então isso é muito bom. Isso acaba aumentando a resolutividade do profissional formado, né? Então, a gente consegue resolver muito mais coisas e de forma muito mais qualificada, né? Sem onerar o sistema, enfim. Então, e a gente passa também, que é uma possibilidade também no pós-residência, né? A gente passa também na emergência. Então, nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, a gente tem plantões junto com o preceptor também, ombro a ombro, também
sorte a nossa, é um médico da família, que ele gosta dessa parte de urgência também. Então, a gente acaba conseguindo aplicar todo o nosso conhecimento junto com ele, trazer um pouco do cuidado de urgência para dentro da unidade de saúde. Às vezes, o paciente, o primeiro lugar que ele vai é na unidade de saúde. Então, nós também temos que ter essa consciência de saber lidar com as urgências e com as emergências ali dentro da unidade. Então, por isso que acho que a nossa residência é uma das mais completas do país, assim, né? Pensando em grade mesmo curricular durante a residência. Muito bacana, hoje nós conseguimos esclarecer um pouco mais sobre essa especialidade que, olha, me chamou muita atenção, não conhecia também, de fato, os atendimentos prestados dentro dessa especialidade, e foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Rogério, a doutora Alana, e fica o convite para vir mais vezes. A gente que agradece, acho que toda a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a nossa área é válido, né? Ainda é uma área que, como falei, está em expansão, em crescimento. Esperamos cada vez mais tenhamos candidatos para a nossa residência, já fazendo a nossa divulgação cada vez mais aqui, né? E estamos à disposição para qualquer novo papo aí. Isso mesmo. Muito obrigada, doutora Alana. Obrigada, então, Gabriel, pelo convite. Como o doutor comentou, a gente sempre, a oportunidade que a gente tem de falar sobre a nossa especialidade, a gente gosta de falar justamente porque é uma especialidade que está em ascensão e às vezes, próprios profissionais de saúde não conhecem a especialidade, então a população geral menos ainda, né? Então, é muito legal a gente conseguir divulgar, né? Então, sempre que a gente estiver disponível, a gente vai estar presente aí com vocês. Muito obrigada novamente. E confira agora o destaque dessa semana do São Lucas 24 Horas. Você sabe o que é osteoporose? Eu sou o Dr. Diogo Richter, sou médico geriatra do Hospital São Lucas e hoje vamos conversar um pouco sobre essa doença. Osteoporose é uma doença que ela é caracterizada pelo risco aumentado de fraturas que são ossos que podem quebrar. Então, os principais ossos que podem quebrar e ter fraturas são o rádio distal, além disso a coluna vertebral, as vértebras podem ter fraturas e principalmente fêmur na população de maior idade. Os principais fatores de risco são uma menopausa precoce, principalmente nas mulheres, então a gente tem a indicação de rastreio mais cedo nessa população, mas homens também podem ter. Homens principalmente também que tiveram baixa quantidade de testosterona e também na população em geral que tem um déficit nutricional. Então não consegue se alimentar de cálcio direito, tem uma vitamina D muito baixa, usa um corticoide por muito tempo, doenças reumáticas podem aumentar esse risco, cigarro, álcool e também o diabetes podem ser fatores de riscos importantes. A baixa quantidade de atividade física também pode resultar na baixa massa óssea, então o osso mais fraco que favorece o risco de ter uma fratura. O principal meio da gente prevenir essas fraturas e achar antes da doença os problemas que ocorrem, que é a fratura óssea, é a gente fazer o rastreio. Esse rastreio está indicado, dependendo da sociedade que a gente estiver falando, os estudos, mas no Brasil a gente tem uma indicação de fazer uma avaliação com scores, sem uma densitometria, a partir já dos 50 anos de idade. E para a densitometria em mulheres a partir de 65 anos de idade e homens a partir de 70 anos de idade. Lembrando que se a gente tiver algum fator de risco importante e a gente achar que o paciente puder ter osteoporose, mesmo antes dessa idade, a gente já pode fazer a investigação. O tratamento é muito importante, a gente ter uma quantidade necessária de cálcio ingerido, a vitamina D tem que ser importante também, uma quantidade necessária. E quando a gente identifica a osteoporose, é muito importante que a gente faça um tratamento para manter essa massa óssea ou ganhar massa óssea. Antigamente a gente tinha medicações que só evitavam a gente perder o osso, a quantidade de osso, mas hoje a gente tem medicações melhores que também aumentam a quantidade de massa óssea. Para isso, a gente precisa de uma avaliação específica de cada caso. Nem todas as pessoas têm as mesmas medicações a serem utilizadas e para isso a gente precisa uma consulta com o médico para uma melhor avaliação. Se for o caso, pode consultar aqui no Hospital São Lucas. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a residência em medicina intensiva. Não saia daí!
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. Agora nós vamos conversar sobre a residência em medicina intensiva e para isso eu gostaria de agradecer a presença do Dr. André Luiz Crocus, coordenador da residência em medicina intensiva do São Lucas Hospital Center. O doutor vai nos explicar como funciona a formação dos residentes nessa área essencial para a medicina. Dr. André, seja bem-vindo ao São Lucas 24 horas. Eu que agradeço a oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre a residência em medicina intensiva e eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente, na verdade, o papel do médico intensivista. Então, quem é ele, o que faz, então, onde está esse médico, além da UTI também? O médico intensivista basicamente vai atuar dentro da UTI, né? É o médico responsável por cuidar do paciente crítico, né? E o paciente crítico, basicamente, é o paciente ou é aquele paciente que está realmente grave, que necessita de um suporte grande de apoio, vamos dizer assim, né? Com ventilação mecânica, hemodiálise, dispositivos de assistência ventricular, que é o paciente que realmente tem alta taxa de mortalidade. Então, é um paciente que a gente precisa intervir com mais afinco. Ou o paciente que tem alguma comorbidade, que não necessariamente esteja instável, mas por alguma fragilidade, alguma outra doença, precise ser mais assistido. Então, o médico intensivista, numa primeira instância, é o médico que vai cuidar desse perfil de pacientes, né? Ao redor desse contexto, a gente faz outras funções, aí, às vezes até mais burocráticas, de gerência, de gestão, para manter a UTI funcionando de forma sadia, vamos dizer assim. Mas o básico é cuidar do paciente crítico. Perfeito. Então, agora a gente entendeu quem é esse profissional para que a gente possa falar sobre, então, a formação desses novos profissionais. O doutor é coordenador da residência aqui do São Lucas Hospital Center. E eu queria que o doutor explicasse um pouquinho para a gente sobre como está estruturada, quantos anos de residência são, quantos residentes são aceitos por ano também, doutor? Certo. Bom, a residência de medicina intensiva, de alguns anos para cá, ela passou a ser acesso direto, né? Alguns anos atrás, a gente precisava fazer uma residência, um pré-requisito que chama, né, que era ou clínica médica, ou cirurgia geral, ou anestesiologia. Então tinha 3 ou 4 especialidades ali que a gente precisava fazer antes para depois fazer medicina intensiva. Mas observou-se durante os anos que a demanda por profissionais ela vinha aumentando e a sociedade de medicina intensiva brasileira viu a necessidade de formar mais médicos intensivistas, em especial até pela pandemia. Então, de 2020 ou 2021 para cá, não me recordo bem agora, são 3 anos de acesso direto, ou seja, o médico sai da faculdade e já está apto a prestar prova para fazer a residência de medicina intensiva. Então, ela vai ter essa duração de 3 anos, uma carga horária aí de 60 horas por semana, e ao fim da residência ele recebe o seu registro de especialista pelo MEC, né, que é o RQE. Que bacana. Então, a gente... E como seria a rotina do residente dentro da UTI, então, doutor? Nós passamos por diversas especialidades ao longo das semanas no São Lucas 24 horas, e cada uma tinha sua peculiaridade. E no caso da medicina intensiva, eu também acredito que tem algumas diferenças e desafios dentro da residência. O doutor poderia falar também sobre isso? Sim, como todas as outras, né? Se fosse falar das peculiaridades da medicina intensiva, eu diria o paciente crítico em si, né? Porque é um paciente que se comporta, fisiologicamente falando, de forma diferente de um paciente ambulatorial, por exemplo. Paciente que vai fazer um procedimento menor, que vai ficar poucas horas no hospital. O paciente crítico ele tem todo um processo fisiológico diferente.
E a segunda peculiaridade é a interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade porque a gente recebe pacientes de todas as especialidades, né? Da cirurgia geral, da clínica médica, da cardiologia, da neurologia, da obstetrícia. Então, é uma especialidade que não tem monotonia, né? A gente recebe todas as especialidades na UTI, as adultas, né? A UTI pediátrica tem um setor para si. Então, essa interdisciplinaridade é uma das peculiaridades e a multidisciplinaridade também, porque o médico intensivista ele não trabalha sozinho, né? A gente, além do médico, vai ter uma equipe de enfermagem, fisioterapeuta, farmacêutico, odontólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista. Então, são várias peças importantes de uma engrenagem para garantir com que aquele paciente realmente tenha a sua recuperação de forma mais adequada. Certo. E o residente, ao longo, então, da formação, ele precisa aprimorar, porque, como a gente sempre fala, é o médico que está na prática dessa nova especialidade. Então, ele precisa ter esse cuidado e aprender também essas multidisciplinaridades também, Exatamente. né, doutor? Então, como é colocado isso para os residentes? O residente, além do conhecimento técnico que ele tem que adquirir, né, durante a formação, conhecimento das doenças, como elas costumam evoluir ou progredir, como elas são tratadas, quais são as complicações, quais procedimentos a gente vai precisar aplicar, se vai precisar entubar, passar catéter, fazer hemodiálise. Então, o residente precisa dominar toda essa área de competência técnica. Por outro lado, tem que ser uma pessoa capaz de trabalhar em equipe também, porque é fundamental, como eu falei, a gente não trabalha sozinho, a gente depende um dos outros lá dentro. E isso que vai fazer toda a diferença numa UTI de alta performance. Certo, doutor. E essa questão dos conhecimentos técnicos, então, eles são divididos ao longo dos 3 anos, essa parte de teórica e prática, como seria? Sim, existe uma divisão didática, vamos dizer assim, mas eles são expostos o tempo todo, né, a isso, né? Mas existe sim até uma preconização do MEC de como dividir isso. Mas, como eu falei, ela é basicamente didática. Certo. Né? Mas a gente procura, no início, o residente, quando entra, ele vai fazer trabalhos um pouco mais burocráticos, né? Checar exames, marcar exames. Então, ele vai ficar nessa parte um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. E conforme ele vai se inserindo e vai entendendo o funcionamento da UTI, ele vai cada vez recebendo responsabilidades maiores, justamente para já ser exposto a essa responsabilidade. Então, a gente vai aos poucos, gradativamente, conforme o residente também vai demonstrando que está adquirindo maturidade para aquilo, vai atribuindo responsabilidades cada vez maiores para que no final dos 3 anos ele consiga aí conduzir uma UTI sozinho. E quando a gente fala, doutor, sobre a questão da UTI, a gente tem muito aquele pensamento de que é um lugar muito delicado, um lugar muito intenso, de fato, como o próprio nome já diz, mas é de fato isso na profissão, no dia a dia da profissão? Como é a rotina, então, não só do residente, mas também do médico intensivista? Para a gente conseguir desmistificar, talvez, esses conceitos que grande parte da população tem também. Existe esse conceito da população geral, né, que a UTI é um lugar para pessoas que estão muito graves, que estão prestes a morrer, e sim, é um dos grupos dos perfis de pacientes que a gente vai cuidar. Mas a UTI é um lugar de cuidados intensivos, né, onde basicamente a gente vai olhar para o paciente o tempo todo, né, o tempo todo o paciente será assistido. Isso serve para pacientes que estão realmente graves ou para pacientes que estão estáveis, mas que tenham alguma condição, alguma fragilidade, alguma doença que possa instabilizar no período que o paciente está internado, né? Então, são pacientes que basicamente são assistidos o tempo todo. Então, é um lugar bastante delicado, mas é um lugar de ultra cuidado. Então, se há um lugar onde o paciente está muito assistido, é dentro da UTI, ele é o tempo todo assistido. Outra questão também que acredito que seja importante que poderíamos esclarecer é sobre a questão do tempo dentro da UTI, doutor. Porque acredito que no caso de uma intercorrência, precisa-se de uma agilidade e esse cuidado o residente também precisa aperfeiçoar ao longo da residência, certo? O doutor poderia falar um pouquinho sobre isso também? A questão de tempo para
para identificar e Isso, tratar. perfeito. Uhum. Isso é uma questão horizontal do residente, né? Ele precisa realmente estudar, né? Primeiro pilar para isso é conhecer as doenças, conhecer o curso das doenças, como tratar, quais são as intervenções possíveis. Então, isso depende muito do residente. Nós estamos lá para sermos facilitadores, que ele tenha acesso a todas essas informações de forma correta e baseada em evidência. Segundo ponto que a gente aplica muitos protocolos, tudo muito protocolar. Então, a gente tem diversos protocolos para diversas doenças, para realmente garantir que essas informações sejam sintetizadas e aplicadas de forma assertiva e com tempo hábil. Então, a gente tem as duas vertentes. A gente depende do conhecimento de cada um, né? Sim. Porque precisa saber qual é a situação para utilizar determinado protocolo e do protocolo bem definido, bem estabelecido, que a equipe inteira conheça esse protocolo, porque a gente depende também da parte de todos ali. Então, são basicamente esses dois pilares aí. Que bacana, essa questão dos protocolos também é um outro conhecimento que eles vão aprimorando também, né? Para que profissionalmente, posteriormente, permanecendo no São Lucas ou não, eles saibam como agir nessas situações, né, doutor? De estabelecer esses fluxos para que todos consigam ter as condutas, como o doutor disse, adequadas, certo? Sim. Eles participam ativamente da construção dos protocolos, né? Eles têm essa abertura, né? Então, às vezes aparece alguma situação nova, gostaria de fazer um protocolo para esse tipo de situação, eles têm total abertura para participar ativamente. Que bacana, olha, isso traz ainda mais segurança e reforça a segurança tanto do residente como um profissional qualificado, quanto da equipe, essa confiança mútua de ambas as partes, né, doutor? Além de planejar o protocolo, vamos dizer assim, eles treinam a equipe, eles fazem o protocolo, passa por uma comissão de aprovação, né, que composta por médicos intensivistas, pela direção clínica do hospital, e depois de tudo aprovado, eles vão aplicar esse protocolo, aplicar o treinamento deste protocolo à equipe multidisciplinar. Que bacana. Doutor, um outro ponto que a gente também poderia falar sobre a formação desses novos profissionais é quanto ao atendimento não só ao paciente, mas também às famílias, né? Porque muitas vezes a gente observa que aquele familiar, por ter uma pessoa, um responsável dentro da UTI, gera uma angústia, é um momento muito delicado, muito diferente de outras situações, né? E como é esse treinamento e esse aperfeiçoamento do residente para ter contato com essa família, que seja com esse responsável pelo paciente? A família faz parte do paciente, né? Se o paciente estiver doente, a família, de certa forma, adoecer junto, as coisas ficam muito mais complicadas. Então, cabe a nós também garantir uma melhor experiência para a família, né? Ou garantir um pouco mais de conforto à família. E, basicamente, como que o residente vai ser treinado é por exposição, né? Não existe uma forma mais simples e prática de fazer isso do que fazer ele conversar com as famílias, claro, conversando com famílias mais tranquilas, depois pega pacientes mais graves, vai passar as notícias. E existem também protocolos para comunicação de más notícias. Tudo isso é bem fundamentado, mas vai depender da exposição. A experiência só vai se adquirir tendo a exposição. Que bacana. Então, é interessante essa questão de existir também protocolos para isso. Então, tudo é muito bem organizado, porque a gente está lidando, de fato, com a vida de uma pessoa, de um paciente, né, doutor? E pensando também nessa questão, o doutor comentou sobre a UTI pediátrica e ser locais separados, e é uma residência à parte também, né, doutor? Então, medicina intensiva geral para UTI geral, e existem essa outra residência, é isso? Isso. A medicina intensiva pediátrica, ela é uma subespecialidade da pediatria. Certo, que também é um entendi. paciente que é um mundo à parte, né? É outro contexto. Então, ela é uma subespecialidade da pediatria. Se o indivíduo quiser ser intensivista pediátrico, ele precisa fazer pediatria e depois fazer medicina intensiva pediátrica. E dentro da medicina intensiva, existem outras subespecialidades também que ele possa fazer após a primeira residência em medicina intensiva, doutor? É possível, sim, né? Você fazer uma formação complementar de alguma área de que você tenha mais interesse, né? Existe essa possibilidade, mas ela não é por si obrigatória, né? Você pode fazer por exemplo, você trabalha num hospital cardiológico, você pode fazer sim
um segmento dentro de pacientes críticos na cardiologia. Que bacana. Mas você não fazer esse segmento não é obrigatório, você não fazer não vai te impedir de trabalhar numa unidade de terapia intensiva cardiológica. Bacana, então isso também é bem interessante. E doutor, hoje o São Lucas, ele, como o doutor disse, recebe diversas especialidades dentro da UTI. E como seria no dia a dia, então, para vocês, o residente, como o doutor disse, tem contato com todos eles, mas existe uma forma organizacional, então ele passa por uma especialidade ou vai dependendo do cotidiano e do dia a dia desses pacientes que chegam, daí no caso na UTI? Em especial na fase inicial, como ela se tornou uma especialidade de acesso direto, os residentes acabam passando nas especialidades antes de efetivamente ficarem só na UTI. Uhum. Então vai passar na clínica médica, na cirurgia, na anestesiologia, no centro de imagens, para adquirir uma base antes de chegar no paciente crítico efetivamente. Então existe essa rotina básica logo no início da residência, ali no primeiro ano, que é para garantir uma base para depois chegar no paciente crítico e realmente utilizar e condensar todo aquele conhecimento no paciente crítico. Que bacana, olha, essa informação também é muito boa, porque ele chega já com uma bagagem, já para os anos seguintes, preparado de fato. E doutor, no caso, quais seriam os perfis do médico para ingressar na medicina intensiva? A gente falou no primeiro bloco sobre o médico da família, que também é uma outra especialidade diferente. E eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho, então, porque a gente está falando sobre os cuidados com o paciente crítico, e eu gostaria de saber se existe ou não, na hora de avaliar os currículos dos nossos médicos, alguns critérios que vocês utilizam. Basicamente, o que precisa é gostar de paciente crítico, né? Essa é a primeira, como eu falei, é um perfil de paciente muito peculiar, né? Então, você precisa gostar realmente de trabalhar com um paciente crítico. E a segunda característica que a gente considera importante é trabalhar em equipe, que são as duas peculiaridades que a gente conversou no início ali. São duas coisas que precisa realmente, se você não tem essa habilidade, você adquirir, que é cuidar do paciente crítico, gostar de paciente crítico, gostar de pacientes mais graves e trabalhar e ser dependente de uma equipe multidisciplinar. Olha, muito, muito bom, porque hoje a gente está falando bastante sobre a residência, para que de fato as pessoas conheçam e entendam quem é o profissional, e também para que aqueles acadêmicos que estão no período de graduação, se formando, possam já entender um pouquinho mais para qual caminho seguir, né, doutor? Hoje a gente fala também sobre um outro ponto muito interessante dentro da medicina intensiva, que eu fui buscar quando a gente foi falar, é sobre os cuidados, além a gente falou da família com o paciente, mas o pós. Então, esse paciente saiu da UTI geral, o que acontece com esse paciente? Vocês continuam os acompanhamentos? Passa para uma outra equipe? Como seria isso também, doutor? Existe sim essa preocupação, principalmente aí nos últimos 30 ou 40 anos, onde a gente começou a ter um aumento da sobrevida ao tempo de UTI, né? Então, as UTIs se modernizaram, foram ganhando mais expertise e os pacientes, obviamente, foram sobrevivendo mais, cada vez mais. Então, existe sim a preocupação de como esse paciente vai ficar na vida pós-UTI, né? Existem até algumas entidades clínicas que a gente chama de PICS, que é a Síndrome Pós-UTI, que é uma preocupação que a gente tem, né? Que são alterações cognitivas, psicológicas, motoras que o paciente tem após a passagem pela UTI. Aqui a gente, basicamente, acaba devolvendo para as suas especialidades, né? Então, cada especialidade vai seguindo, mas existem sim equipes de cuidados pós-UTI. Que bacana, isso é bem interessante, porque justamente, como o doutor havia dito, muitas vezes as pessoas acham que vai para a UTI e é uma situação de últimos casos, mas não, existe uma vida pós-UTI e precisa desse acompanhamento. Outro detalhe que eu acho bacana a gente falar sobre durante a residência também, é que o São Lucas, ele sempre fala sobre inovação, tecnologia, e dentro da UTI isso também é muito presente, né, doutor? E como é esse preparo do residente em contato com as tecnologias que estão presentes na UTI, de forma geral, dentro do hospital? Eu acho que dá para incluir naquela pergunta o que o residente precisa ter, né? Qual é o perfil? Acho que um deles é gostar de tecnologia, porque a tecnologia é um grande aliado do médico intensivista, né? Então,
quanto mais modernos os monitores, o ventilador mecânico, né, os aparelhos de assistência ventricular, o aparelho de ultrassom, mais nos facilita entender o paciente naquele momento. E os residentes também têm acesso a esses equipamentos todos aqui, porque do ponto de vista pedagógico eles são excelentes, porque você consegue de forma objetiva mostrar para o residente o que está acontecendo no corpo desse paciente, por que a pressão dele está caindo, por que o coração dele está tão acelerado. Então a gente consegue mostrar de forma objetiva, então facilita, até mesmo que o residente vá sair, vá para uma UTI que não tenha esses equipamentos ou essa tecnologia toda, ele vai ter absorvido aquelas informações fisiológicas e ele consegue, de certa forma, aplicar na prática depois. Então, a tecnologia ela é um parceiro para tratar e cuidar dos pacientes, é um parceiro para ensinar também. E os residentes acabam tendo acesso a todas elas. Isso que o doutor falou bem, muito bacana de fato também, interessante, porque não necessariamente esse residente ele vai ter as mesmas possibilidades ou os mesmos tratamentos em outros hospitais, mas esse conhecimento é algo que fica, né, doutor? É algo que não tira mais esse residente e está preparado para as outras, para o mercado de trabalho de fato, né, doutor? Exatamente. E falando sobre o mercado de trabalho do médico intensivista, doutor, poderia falar um pouco mais? O doutor comentou que a sociedade brasileira já percebeu que precisava formar novos médicos intensivistas, então como é hoje a realidade dessa especialidade? Ainda é uma especialidade que demanda muito, né? Então, ainda existe carência de médicos intensivistas. Isso também é um pouco reflexo da pandemia, porque abriram várias UTIs pelo Brasil e não teve o segmento proporcional na formação de profissionais. Então, é uma especialidade que ainda é muito necessária, existe muito essa demanda, precisa ainda de muitos profissionais, né? Hoje, normalmente nas UTIs, existem alguns intensivistas, mas boa parte dos plantonistas são médicos de outras especialidades que gostam de paciente crítico também, que acabam fazendo um plantão ou outro para ajudar ou para fazer uma renda extra, enfim. Então a gente ainda necessita de muitos profissionais, ainda existe espaço para muitos profissionais. Então eu já gostaria de aproveitar a oportunidade para a gente encerrar a nossa conversa, que o doutor deixasse então aquele conselho para aquele residente, para aquele acadêmico que está prestes a prestar a prova de residência, o que pretende para os próximos anos. Qual conselho o doutor daria, então, focado na medicina intensiva? Focado na medicina intensiva, estudo, trabalho em equipe, gostar de tecnologia e gostar de paciente crítico. É isso. É isso. Doutor, muito obrigada pela presença agradeço. no São Lucas 24 Horas. É uma honra tê-la aqui conosco. Acredito que nós possamos passar muitos conhecimentos para o pessoal que está assistindo em casa e fica o convite para vir mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade e se eu perder a vergonha eu venho mais vezes. Isso aí. Obrigada, doutor. Isso. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre o sistema de monitorização da UTI geral do São Lucas Hospital Center. Espero você!